Olá, amigo da comunidade adventista do Tatuapé e Moca. Olá, você que nos segue também nas redes sociais. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua conexão. Nesse momento, nós estamos começando a edição semanal do programa Bíblia Fácil Tatuapé. A série que nós estamos estudando é a série chamada Eventos Finais. O tema de hoje, o tema que falaremos a partir desse momento, será que a pandemia, será que a situação que estamos vivendo de isolamento social, quarentena, contágio, morte, será que isso faz parte das 7 últimas pragas? Será que esse é o desfecho da história da humanidade? O que o livro de Apocalipse fala a esse respeito? A palavra Apocalipse por vezes nos assusta. Pensamos em tragédias, em fim de mundo. Será que é isso mesmo que a Bíblia apresenta e ensina para nós? A partir desse momento, começa a edição semanal do programa Bíblia Fácil Tatuapé. Opa! Seja bem-vindo a este encontro semanal do Bíblia Fácil Tatuapé. Amos, e aí, tudo bem com você? Tudo bem. Obrigado pela sua conexão, obrigado pela sua audiência. Que bom que você está aqui para o nosso encontro semanal do Bíblia Fácil Tatuapé. E vamos prosseguir aí com a nossa série, né, Paulinho? Em tempos de Covid-19, já passou? Já passei. Então, você também aí. Olha, você é o nosso convidado mais que especial. Muito obrigado por você estar conosco. E como fazemos aqui sempre, antes de estudarmos a Bíblia, nós fazemos uma oração para que o Espírito Santo de Deus esteja conosco e com vocês aí em casa. Se, na medida do possível, feche os seus olhos e vamos orar a Deus. Querido Deus, muito obrigado, porque mais uma vez nos encontramos na Tua presença. Que Teu Santo Espírito nos use, nos capacite, para que possamos entender a Tua vontade, para que possamos entender a Tua palavra. Que a Tua palavra chegue aos corações de homens e mulheres que estão vivendo na expectativa, na ansiedade desses tempos tão difíceis. Que a Tua misericórdia esteja conosco agora e sempre. Te rogamos por Jesus. Amém. Muito bem, a semana passada nós estávamos falando aqui do contexto do Covid-19, das epidemias, das coisas que estão acontecendo no mundo. No mundo físico, no mundo religioso. São tantas as notícias de tragédias, de conflitos sociais, conflitos entre os países, conflitos dentro de casa. E deixamos uma pergunta no ar. Eu te lancei uma pergunta. O que vivemos hoje, estas doenças, estas últimas doenças, ou essas avalanches de tragédias, né? Um lado seca, do outro lado enchente, do outro lado de gelo, do outro lado florestas queimando, países brigando um contra os outros, filhos matando pais, pais matando filhos, corrupção por todo lado. São pragas, são as pragas do Apocalipse? Na verdade, nós estamos vivendo, Paulinho, um período que a Bíblia chama de tempo do fim. Na semana passada, nós falamos a respeito de uma profecia que está registrada em Daniel, capítulo 2, da grande estátua, e foi revelado para Nabucodonosor o futuro, seu futuro, do seu reino, e também o futuro da humanidade, os reinos que viriam e o desfecho da história desse mundo. E a gente falou um pouquinho sobre isso. E nós vimos ali que a profecia termina nos dedos da estátua, 10 dedos, que a gente identifica como as 10 tribos bárbaras que minaram o Império Romano.
e nós identificamos, então, com o nosso momento atual, que deu origem à Europa. Então, essas 10 tribos sobreviventes aí deram origem à Europa. A Bíblia chama esse período de tempo do fim. Então, é o período da história que nós vivemos. Tem uma outra profecia que, oportunamente, a gente pode tratar dela, que está em Daniel, capítulo 8, verso 14, parte dela. Daqui a pouquinho eu convido você para abrir a sua Bíblia. Agora só estou mencionando o texto, que diz assim, que até 2.300 dias, ou 2.300 tardes e manhãs, como a Bíblia fala, o santuário será purificado. E nós identificamos que essa profecia teve o seu cumprimento em 1844, né? Pela identificação do que a Bíblia ensina, e a gente pode abordar isso depois. Então, esse tempo é tempo do fim. Entretanto, Paulinho, não são ainda as pragas. A gente está vivendo um período pré-pragas, num período anterior, no período imediatamente anterior às pragas do Apocalipse. Então, não são as pragas do Apocalipse. Existe mais alguma coisa que vai acontecer antes dessas pragas? E depois provavelmente a gente vai estudar que pragas são essas, né? Já que o que vivemos hoje não são pragas do Apocalipse, você está dizendo que é um período que antecede essas pragas, mas teremos outros acontecimentos, outros eventos que antecedem essas pragas do Apocalipse, porque todo mundo fala aí que são as pragas do Apocalipse, que é o fim do mundo, que ninguém aguenta mais. Tem mais coisa para acontecer? Na verdade, assim, nós estamos vivendo sinais. Então, quando a gente pega o texto, Evangelho de Mateus, capítulo 24, Lucas, capítulo 21, onde fala dos sinais que antecederão a volta de Jesus, o desfecho da história desse mundo. A propósito, para você que nos assiste, a volta de Jesus é uma crença que ela é partilhada por grande parte ou por toda a cristandade. Então, os nossos irmãos católicos manifestam isso naquela reza, o credo, né? Onde diz que Jesus morreu, padeceu, morreu, ressuscitou, tá à direita do Pai e virá, né? Há de vir para julgar os vivos e os mortos. Exatamente, virá. O mundo evangélico, protestante, crê nisso na volta de Jesus. Então, o que nós estamos vivendo são sinais. Qual o objetivo dos sinais? O objetivo dos sinais é para que nos sirvam de alerta. Então, a Bíblia diz assim que esse dia, né, o dia do Senhor, a volta de Jesus, viria como um ladrão. Uma questão ligada ao ladrão é a questão do elemento surpresa. Então, o elemento surpresa virá como ladrão, você não está esperando. Jesus falou assim, olha, se o pai de família soubesse o dia que viria o ladrão, ou a hora que ele viria, ele ficaria de vigília e não permitiria que isso acontecesse. Então, são sinais que nós estamos vivendo. Epidemias, guerras, terremoto, fome, e os sinais vão se intensificando. O que acontece antes? Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, capítulo 14, é o último livro da Bíblia, na ordem que temos aqui. Embora a gente fale de Apocalipse como sinônimo de tragédias, na verdade, Apocalipse é uma revelação. Se você vai até o capítulo 1 do livro, diz assim que é uma revelação de Jesus Cristo. Então, nós vamos aqui ouvir e ler um pouquinho dessa revelação. Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6. Nós conhecemos esse texto aqui como 3 mensagens angélicas. São 3 anjos que são mensageiros que proclamaram uma mensagem para o nosso planeta. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Eu leio até aqui. Então, nós estamos vivendo um momento onde existe um chamamento da parte de Deus
Aqui os anjos são colocados, esse primeiro anjo, como um mensageiro do céu. Existe um chamamento para que as pessoas adorem a Deus, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados, para que as pessoas reconheçam a Deus como Senhor, como Criador de todas as coisas. Então, é uma questão muito importante para nós nos apegarmos nessa realidade desse chamado para uma mudança na vida da gente. Você usou a simbologia de um ladrão que vem a roubar, né? E que a gente não sabe, e se soubesse a gente ficaria espreitando e esperando. Mas a gente, quando a gente fecha a porta, tranca com chave ou cadeado, certifica que as janelas estão fechadas, é como se isto fosse um preparo mesmo, né? Porque a gente não sabe, mas a gente se prepara para que não sermos pegos de surpresa. Então, traduzindo para o que você leu aqui em Apocalipse, eu posso entender que, então, o que acontece hoje são como advertências, sinais, para que, quando Jesus voltar, a gente esteja preparado. E neste preparo, em vez de ser trancar as portas, fechar as janelas e tal, seria o arrependimento. Exatamente, eu acho que a palavra... Lembrar-se que Deus é Deus e que Deus é o nosso Criador e que nos mantém e que nos sustenta, é isso? É isso mesmo, a palavra advertência que você usou foi muito feliz em usar essa palavra advertência, porque a Bíblia ela menciona que coisas ainda mais dramáticas e ainda mais complicadas virão. E não menciona isso no sentido de ficarmos desesperados. Mas veja, nós estamos... eu estou em isolamento, por exemplo. Você, por ser médico, por conta da sua rotina, é o contrário, né? Então, a gente tem visto aí nas redes sociais exatamente quem pode se isolar, se isole para o bem daqueles que não podem e que estão trabalhando por nós. Então, nesse aspecto, a gente representa os dois grupos aqui, né? Veja que essas coisas, elas sobrevêm de um modo muito repentino. Então, se pensássemos há poucos dias atrás, o cenário ele era completamente diferente. No cenário que nós vivíamos, há poucos dias atrás, 10 dias, 15 dias atrás, quando poderia se imaginar que alguém não poderia trabalhar, que alguém teria salário cortado, que todas as questões que estão envolvidas aí, que você seria obrigado a ficar em casa. Então, a advertência, eu acho que é a palavra muito feliz. E é um momento de reflexão na vida espiritual. A gente precisa insistir nessa questão. Nós ressaltamos muito amor de Deus, que é verdade. A primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, diz assim, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A gente destaca muito a graça de Deus, que é a capacidade de dar presentes que não merecemos. É assim que a gente define graça. E tudo isso é muito verdadeiro. Mas Deus também se define como justiça. Então, em algum momento, as injustiças que acontecem nesse mundo, elas serão punidas e elas chegarão ao seu final. Um Deus justo não poderia fechar os olhos por tempo indeterminado, eternamente, para os problemas que acontecem no nosso mundo. Então, eu estava lendo um livro, Eventos Finais, uma passagem, e eu recomendo a leitura para você, Eventos Finais, de Ellen White. Estava dizendo que esses sinais, e que você chama de advertência, e eu estou dizendo que são pré-pragas e que antecedem a volta de Jesus, está dizendo assim, que são gotas do juízo divino. Por que gotas? Porque Apocalipse usa uma linguagem do cálice de Deus. Então, apenas gotas. Não que entendamos que Deus provoca epidemias. Não que entendamos que Deus provoca o mal. A Bíblia diz assim, que Deus é luz e nele não há treva alguma. Então, nós não compreendemos que Deus provoca coisas. Mas nós entendemos que Deus permite coisas, permita que aconteça ou não interfere nelas, em determinadas coisas. Nós também não acreditamos no panteísmo, que diz assim, o deísmo, que Deus criou o mundo e abandonou a própria sorte. Também não acreditamos nisso. Mas nós entendemos que algumas coisas Deus permite que sigam o seu curso. E nesse caso são gotas
de advertência, são gotas de sinais. Eu tenho certeza que muitas pessoas hoje estão orando mais, muitas pessoas hoje estão pensando mais nessas coisas, muitas pessoas hoje estão buscando mais a Deus. O que Deus busca? Deus busca, em última instância, a salvação de cada um de nós. Eu queria dizer para os nossos amigos que estão nos acompanhando pelas diversas redes sociais da nossa igreja, da nossa comunidade, que se você está passando por momentos de dificuldade, de tribulação, de estresse, de medo, de ansiedade, deposite toda a sua fé, toda a sua confiança em Deus. Porque Deus não deixou de ser Deus. Se essas advertências que estão nos rodeando através de pragas, de epidemias, de pestes, ou qualquer outra coisa que possa estar te rodeando, saiba que Deus é Deus e Deus é bom o tempo todo. Mais uma pergunta aqui, Amós. Antes disso que você falou aqui, desse tempo de advertência, de sinais, parece que é como se fossem etapas, não é? Isso mesmo. Parece que tem mais um passo seguinte, depois então da advertência, que todos são convidados ao arrependimento, a lembrar-se de que Deus existe, Deus está no controle, Deus está no comando, que Deus é bom, que Deus é criador e que sabe todas as coisas. Ele sabe o fim desde o princípio, ele sabe qual é o final das coisas. Aí tem um segundo passo, um segundo evento, poderíamos dizer assim, que evento é este? O que vai acontecer com as pessoas que decidiram ficar ao lado de Deus? Porque tem gente que, infelizmente, decide, às vezes, ficar em cima do muro, pagando para ver. E outros decidem dizer não para Deus. Como a Bíblia chama este período que vai acontecer a seguir? Convido você a abrir a sua Bíblia, livro de Apocalipse, capítulo 7, dos versos 1 a 3. E aí menciona exatamente um evento, um desses eventos que antecedem a volta de Jesus. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Obviamente, está falando uma linguagem figurada e poética, sobre 4 cantos. Conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esse evento é o selamento. Os 4 anjos segurando os ventos na profecia, o livro de Apocalipse, ele deve ser entendido de forma simbólica. E o simbolismo, ele se explica pela própria Bíblia. Quando a gente procura outros textos e a gente vai estudando isso, a gente vai entendendo todo Por isso que a gente começou lá em Apocalipse 14, agora voltou para o Apocalipse. A gente voltou, exatamente. Quando fala em ventos, e aqui mesmo o texto fala de flagelos, significam assim, ações devastadoras. Então a Bíblia menciona que esses anjos, eles seguram ainda, eles contêm as tragédias do mundo, que justamente Deus interfere, porque as tragédias poderiam ser muito piores, e você comentou uma coisa, antes da gente entrar aqui, você estava falando da ação humana, provocando aquecimento global, incêndios, você falou isso, a gente estava conversando um pouquinho. Deus contém ainda essas coisas, porque poderiam ser muito piores, e contém até quando? Contém até quando as pessoas tenham tomado posição. Então, o que você falou de esperança, o que a gente está falando aqui do chamamento para ouvir a voz de Deus, para obedecer esse Deus, é esse o chamamento da Bíblia e de Apocalipse. Na verdade, as pessoas estão sendo chamadas a tomar posição. O selamento é o momento onde a posição está tomada, onde a pessoa, de maneira racional, ela se coloca de um lado ou outro.
Então, a Bíblia, Apocalipse, ela mostra um cenário por ocasião da volta de Jesus, ou por ocasião do derramamento das pragas, esse período de tempo, onde haverá apenas 2 grupos de pessoas sobre a terra. Pessoas que servem e obedecem a Deus e têm nele a sua fonte de esperança e fé, e as pessoas que desdenham dessa posição, desdenham desse outro grupo. É exatamente isso que a Bíblia mostra. O selamento acontece quando? Acontece quando o juízo da vida de cada um, ele já está finalizado, e Deus já então tem então o veredito, né? Tem então o veredito de salvos e não salvos, de obedientes e rebeldes, dos que servem a Deus e os que não servem a Deus. Então, nesse momento, as pragas cairão depois desse momento do selamento. Então, me parece que vamos caminhando para um desfecho. Se para um lado é assim trágico e temeroso, doloroso, aqueles que escolheram, que aceitaram a advertência de Deus, escolheram ficar do lado de Deus, aceitar Deus como Criador, Jesus como seu Salvador, me parece que em Daniel já havia uma profecia de que seria esse momento de contentamento. Por quê, Amós? O que Daniel, lá no passado, antes de Jesus, 600 anos aproximadamente antes de Jesus, diz para essas pessoas que tomaram a decisão de ficar ao lado de Jesus? Abra sua Bíblia, Ezequiel capítulo 12, Daniel. Daniel vem depois de Ezequiel. Daniel capítulo 12 e verso 1. O nosso mundo, Paulinho, ele está cheio de injustiças, como a gente já mencionou aqui. E ele tem exploração, e ele tem problemas. E, na verdade, o desfecho da história desse mundo tem a finalidade de encerrar essa situação dessas injustiças. E estabelecer o reino de Deus tal qual foi planejado, né? Restabelecer o plano de Deus. Então a Bíblia, no comecinho dela, em Gênesis, fala de um lugar que Deus preparou, de um lugar perfeito. Apocalipse, no finalzinho dele, também fala nesse lugar perfeito. E entre uma coisa e outra, a gente tem uma história, que é a história que nós estamos vivendo nesse momento, de grandes tragédias, tristezas, angústias, calamidades, exploração, uma série de questões. Eu já respondo sua pergunta, mas eu gosto muito de mencionar aquele discurso famoso de Martin Luther King, né, eu tenho um sonho. Ele ficou muito famoso do sonho quando ele fala da igualdade. Aquilo foi no contexto, no contexto da luta pelos direitos civis dos negros, foi esse o contexto. Mas quando ele fala do sonho de igualdade, algumas pessoas não sabem, mas grande parte daquelas frases que Martin Luther King falou foram tiradas do livro do profeta Isaías. Porque Martin Luther King era um pastor batista. Então ele tirou grande parte na verdade, mais do que um discurso, ali foi um sermão que ele tirou do livro do profeta Isaías, né, da profecia, de um tempo onde essas injustiças não aconteceriam mais. Então Daniel capítulo 12, verso 1, está falando desse tempo de angústia e desse tempo difícil para os filhos de Deus, para os que servem a Deus, e aí diz assim, nesse tempo, é o tempo do fim. O subtítulo aqui na minha Bíblia é o tempo do fim. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. E aí está dizendo, né, como vai ser esse tempo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Uma referência ao selamento, novamente, que eu falei. Quem é Miguel? Miguel é o nome de Jesus. Jesus aparece com o nome Miguel, tem muitos nomes, né? O nome Jesus significa Salvador, Cristo significa ungido, Jesus se intitulava o Filho do Homem, né? O Filho da Humanidade. Tem outros nomes, Pão da Vida, Água da Vida. O nome Miguel aparece na Bíblia somente quando Jesus está em guerra contra as forças do mal. Então aparece o nome Miguel. Nesse tempo de angústia, nesse tempo de incertezas, nesse tempo de exploração, nesse tempo de crueldade, nesse tempo de maldade, nesse tempo se levantará Miguel a favor do seu povo. Essa é uma promessa maravilhosa, né? Nosso tempo está acabando, Amós. E as pragas do Apocalipse? Quando é que
elas terão lugar nesta história da humanidade, do nosso planeta. Terão um lugar, acho que é a parte final desses 3 passos que nós estamos falando, né? Primeiro a advertência, depois o selamento, depois Jesus se levanta para defender o seu povo, não é? E esse povo que está em toda tribo, nação e língua, e Jesus os defende, os guarda, os protege para livrar dos perigos, dos males desta vida, não é? Mas então chega o momento do juízo, é isto? E aí vem as pragas? As pragas, na verdade, só uma coisinha aí, as pragas, na verdade, a gente já comentou aqui, elas são uma resposta aos que sofrem. Elas são uma resposta ao povo de Deus, elas fazem justiça ao povo de Deus. Eu queria ler aqui o último texto e terminar minha participação, em Apocalipse capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos, tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Veja que nesse tempo se levantará Miguel. Esses anjos aqui, se você pesquisa no texto e você lê um pouquinho parte do contexto, eles antes seguravam as orações, o incenso. Eles levavam as petições, as orações, as súplicas até Deus. E agora eles retornam então com flagelos, que são as pragas, uma resposta de Deus de justiça. Então, na verdade, assim, esse tema é um pouquinho espinhoso, eu diria, porque a gente se nega um pouquinho a olhar Deus como esse Deus que faz juízo. Mas, na verdade, o mesmo Deus que é amor, que é misericórdia, também é justiça. E vale a pena, nesse momento, nesse contexto, a gente lembrar da justiça de Deus. As pragas virão. Após você tomar uma posição, as pragas virão. Os sinais estão te alertando e te levando para tomar uma posição. E depois disso as pragas virão. Eu termino dizendo assim, quanto tempo isso vai levar? Nós não sabemos, mas eu só sei o seguinte, há quase 200 anos, a profecia bíblica diz que nós estamos vivendo no tempo do fim, o último tempo da história. Não tem profecia além dessa, não tem profecia além do nosso tempo. Muito bem, eu queria fazer uma pergunta, mas acabou o tempo. Que pragas são essas? Fique conosco, semana que vem o Amós vai responder quais são as pragas, e elas são totalmente diferentes do quadro que nós estamos vivendo hoje. Fique conosco e a gente não tem intenção ou a pretensão de responder todas as perguntas. O que a gente gostaria que você fizesse é examinasse a palavra de Deus, a Bíblia, para ver se aquilo que falamos, aquilo que pregamos, é o que está escrito aqui. Nesse momento eu convido você, mais uma vez, a orarmos ao Senhor, e o Amós vai fazer a oração final aqui. Feche os olhos. Pai nosso que estás nos céus, te agradecemos porque acreditamos, porque está revelado na tua palavra que o Senhor detém o controle dos acontecimentos desse planeta. Obrigado porque nos revelou de antemão, porque não estamos desprevenidos, porque não estamos desprotegidos. Nos abençoe para que possamos refletir sobre essas coisas, possamos nos manter vigilantes para as realidades que nós estamos vivendo, para os sinais de advertência que temos tido, Pai. Nos abençoe para uma decisão correta, sábia, ao teu lado, para que nós possamos um dia desfrutar a eternidade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou, que assistiu mais um Bíblia Fácil Tatuapé. Você pode fazer a sua crítica, o seu comentário, sua pergunta através dos canais da rede Adventistas Tatuapé. E eu queria fazer um convite para a semana que vem você estar conosco, porque ficou uma pergunta no ar. Se o que vemos hoje não são as pragas do Apocalipse, quais são as pragas do Apocalipse? Nós estaremos aqui a semana que vem para responder esta e outras perguntas. Muito obrigado.